espetáculo foi criado pelo Peter Quilter, que é esse autor britânico, e ele propõe uma discussão bem humorada sobre a solidão e sobre as relações, as tentativas de relacionamento e como esses relacionamentos entre um homem e uma mulher acontecem, né? Então são 4 quadros diferentes. O primeiro quadro é um encontro de 2 pessoas meio gauche, assim, meio diferente da curva, que se encontram por um aplicativo, e tudo que acontece daí, desde o princípio do sem gracismo ali, de como é que fala, um estudando o outro até as coisas acontecerem. O segundo é uma relação profissional, em que eles já trabalham juntos há muito tempo. Ele é patrão dela, ele é um cara excêntrico, eles moram em Nova York, ele é gay, e ela é a secretária dele. Eles têm uma relação de amizade profunda, uma amizade que resvala pelo amor, enfim, né, umas discussões por ali. O terceiro é um casal que está se separando, está em processo de divórcio, só que eles tinham comprado um pacote de viagem, e para não perder então esse pacote de viagem, eles estão na viagem. Isso vai sendo revelado também aos poucos, né? E tudo que acontece dentro disso. E o último, então, eles são irmãos. Ela está vestida para casar, pronta para casar, seu terceiro casamento, e ele é o irmão dela que está ali dando apoio. Ela é muito supersticiosa, romântica, está ali naquele momento insegura, ele não acredita em nada daquilo, mas apoia ela. E precisa desse apoio do irmão, né? Ela é muito insegura, ela precisa do apoio do irmão para o casamento acontecer. Se ela está fazendo a coisa certa. É a dificuldade de lidar com a solidão. Então você vai procurar qualquer tipo de relação, ou você está numa relação profissional e você quer transformar aquilo numa coisa afetiva, ou você está casando pela terceira vez por pura medo da solidão, ou você está querendo se separar, mas não consegue separar mesmo naquelas dificuldades todas por causa do medo de solidão. A gente está num aplicativo de relacionamento buscando alguém para completar aquele seu lado seu que você acha que está faltando. Eu acho que basicamente, se a gente for procurar por trás das várias camadas que tem os personagens, é a solidão. Eu acho que é afeto. A gente tem um exercício que é assim, né? Que a gente vai lendo, assim, vamos dar um nome para esse conjunto de páginas que a gente deu, para o capítulo 5, né? Afeto, solidão. Eu acho que é afeto. Assim, os personagens são afetuosos, muito afetuosos, que resvalam muito no amor, né? Eu acho que a discussão, sim, ela tem a solidão e tal, mas eles são personagens afetuosos. Eu acho eles super emocionantes, assim, todos eles. E as histórias acabam bem, né? Acabam bem. Mas acaba bem não necessariamente. Bem mal, dependendo do ponto de vista. Tu não coloca isso não, tá? Tem que criar um mínimo de coisa. Essência. E a gente tinha uma vontade enorme de produzir teatro, até que a gente encontrou esse texto do Peter Quilter, nos apaixonamos e convidamos a Patrícia Travassos para fazer parte desse projeto desde o início. A gente começou ainda na pandemia. Em 2020, eles me ligaram perguntando se eu queria fazer aquele texto, me deram para ler. Eu falei, cara, os caras estão malucos, mas a gente não sabe nem quando isso aqui vai acabar, todo mundo trancado. Aí eu falei, sim, mas o texto está longo, a gente tem que dar uma brasileirada nesse texto, tem que mexer. Mas foi indo e as coisas foram fluindo, foi literalmente fluindo. Não teve muita lógica assim no início, mas continua. E aí tiveram 2 partes do projeto, né? A primeira parte a gente fez com a Patrícia Travassos e o Marcelo Faria. Fizemos temporada do Rio de Janeiro, São Paulo, mais 5 capitais. E aí finalizamos a primeira parte do projeto. Inicialmente a gente já tinha convidado o Eduardo Moscovis antes, mas ele estava com filme, com alguns compromissos. Pode me chamar de novo. Pronto, do Moscovis. E aí, nessa segunda fase do projeto, o Ernesto Piccolo, que é o diretor do espetáculo, voltou a fazer o convite para que ele possa vir com a gente nessa nova fase, que aí a gente já fez uma temporada de 3 meses em São Paulo, uma temporada de 6 meses no Rio de Janeiro, e Norte Shopping também no Rio, enfim, já... E agora a gente vai fazer Nordeste. A gente inicia a nossa turnê por aqui, né? Com o Festival de Curitiba, depois a gente faz Teresina, Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Brasília. Maceió. E aí volta para o Rio. Tem muita história ainda. Como o espetáculo já existia,
Quando eu entrei no meio do ano passado, no lugar do Marcelo, a Patrícia passando comigo o texto e tal, ela falou assim, essa fala as pessoas, essa fala é um tiro, todo mundo ri. Essa fala, eu comecei a ficar assim, meu Deus, isso não ri, né? quando eu fizer. Mas eu acho que a diferença, assim, na verdade, assim, em teatro, é o primeiro teatro assumidamente de comédia, se a gente tiver que colocar em caixas, assim, né? É o primeiro espetáculo assumidamente de humor, assim, que eu faço. Além de alguns experimentais que eu tinha feito já há muito tempo atrás. Assim, para mim, nesse caso, a construção desses personagens, que são muito bem construídos, e de cada personagem, das relações, né? A gente fazer acreditarem nessas relações. E a gente tem tido esse feedback porque todo mundo que assiste, que vai falar com a gente, né, ou fala com a gente presencialmente, ou manda mensagem para a gente, se identifica, assim como a gente se identificou, não necessariamente com o personagem masculino ou com o personagem feminino, mas com a situação, ou algum amigo, algum parente. Ou passou por isso, ou está passando. Ou vai passar. E o desafio que é tentar criar essa dramaturgia, né, essa encenação com graça, sem que a gente caia em estereótipos, em caricaturas, que a gente respeite o humor que a gente acredita cada vez mais atentos, né, nas nossas diversidades, nos nossos lugares. E além disso tudo, a gente conseguir fazer as pessoas rirem, né, porque no final das contas é a gente rindo da gente mesmo, né? Então acho que o desafio maior é a gente conseguir dar uma credibilidade. Um humor de situação, que é uma coisa que eu gosto muito. Quer dizer, vem uma piada aqui, outra piada ali, mas a situação por si, quando eu falava com você, quando a gente estava ensaiando, eu falava, mas a situação já é muito engraçada. O público vai entrando, vai entendendo e a situação vai ficando muito divertida. E as pessoas se identificam.